Bom, pessoal, nós terminamos a aula anterior nesse slide. Só relembrando o que eu havia dito, o contínuo aparece no primeiro gráfico, ele não tem interrupção, por isso o tecido vai se aquecer e o pulsado ele tem a capacidade de sofrer interrupções. A 0,5 ou 5%, o ciclo fica 5% com o ultrassom ativo e 95% do tempo desligado. A 10% ele fica 10% do ciclo ativo, passando corrente, e 90% desligado. 20%, ou seja, 20% do ciclo ligado e 80% do tempo desligado. Ou seja, ele vai passar mais tempo desligado do que ativo. Isso não gera corrente. Cuidado com aparelhos de ultrassom que tem 50% de ciclo ativo. Isso gera calor em menor proporção, mas gera, tá? Isso aqui é cobrado em todas as aulas, todas as provas, e é preciso que você saiba. Vamos falar sobre atenuação, absorção, reflexão, refração e transmissão. São todas características de aparelhos como o ultrassom, o infravermelho, o micro-ondas. Então, você vai ouvir essas expressões novamente em outros aparelhos. Então, preste atenção, vamos tentar entender cada uma delas, hein? Vamos lá? Atenuação. Redução da intensidade da onda à medida que atravessa algum meio. Depende de fatores, tá? Então vamos lá. Vamos supor que vamos colocar em números para você entender. Vamos supor que o ultrassom libere 10 watts por centímetro quadrado. À medida que ele passa um tecido, qual o primeiro que ele passou? A derme. Quando ele passa pela epiderme, ele já mudou o tecido. Quando ele passa pelo tecido, pela hipoderme, ele já passou por outro tecido diferente. A cada tecido desse ele vai perdendo potência. Então ele começou com 10 no cabeçote, passou a primeira camada de tecido, caiu para 8, passou pelo tecido adiposo, caiu para 6, atingiu a fáscia do músculo, caiu para 5, chegou no músculo com 4. Começou com 10, chegou com 4. Então isso aí, a atenuação é a perda gradativa da potência do aparelho, tá? Aí você tem dois gráficos, você começa a observar que a atenuação ela é maior, né, em relação a outros, é, de 1 MHz, ela é menor, a atenuação é menor, por isso a profundidade dele é maior, tá? Então ele depende de fatores. A absorção, reflexão, refração, todos esses fatores afetam a atenuação. Então, já já eu volto na atenuação. A absorção, já falei anteriormente. Capacidade que o tecido tem de absorver a onda. Tecidos absorvem mais, tecidos absorvem menos. Então, vamos pegar o osso. O osso, tecido ósseo, tem uma capacidade de absorção grande. Então é natural que a onda ultrassônica, quando atinja o osso, não se propague com facilidade. Isso faz com que ele superaqueça. Então você pode ter ali uma queimadura no osso justamente por absorção a mais do que ele tem do tecido. Tá? E aí você vê, ele não se propaga pelo ar, então a absorção acaba sendo total do cabeçote, né? E aí nós vamos ter pele e tal. Olha a água, a capacidade de absorção da água é o último do gráfico. A água não absorve nada, é 0,0. Ou seja, a água deixa passar toda a onda ultrassônica que passa por ela. Por isso, o ultrassom subaquático é a melhor técnica para se utilizar, porque a água é o melhor meio de acoplamento e ela não retém a onda, ela deixa a onda passar. Tá? Quanto maior a frequência,
maior absorção, ou seja, cabeçote com 3 MHz, absorve mais a corrente. Então ela fica na pele, ela fica lá em cima, porque ela é toda absorvida, ela não penetra tanto. Isso eleva a temperatura do tecido. Tudo bem? Aí mais uma tabela para que você tenha noção da profundidade média, né, em centímetros em relação aos tecidos. Aqui você tem uma ideia desse slide, ele te mostra a capacidade de penetração. Vamos observar lá: pele, tecido adiposo, fáscia e músculo. O último deles é o osso. Olha lá, o cabeçote de 1 MHz atinge o osso por ter uma penetração maior. Tudo bem? Reflexão. O que vem a ser reflexão de onda? A reflexão da onda é justamente o reflexo do espelho. Ou seja, quando você está de frente a um espelho, você vê ali a sua semelhança. Então você está de frente com ele. A reflexão nada mais é do que uma onda que atinge a pele, bate no tecido e volta para o cabeçote. Essa onda, ela não tem efeito terapêutico. Por quê? Porque ela bateu no tecido e retornou. Então é uma perda de potência quando você tem reflexão. Tudo bem? Alguns tecidos geram reflexão mais do que outros, tá? Tá aí um exemplo da reflexão. A reflexão ocorre quando uma onda não consegue atravessar a próxima densidade. Pode ser completa ou parcial. O eco é um exemplo de reflexão composta de energia acústica, ou seja, o eco, ultrassom por imagem, aquele que a gente vê a gravidez, que vê a criança no útero, nada mais é do que uma onda ultrassônica. Só que ele capta as ondas reflexivas, ela bate no feto, volta para o cabeçote capta essa onda e transforma ela em imagem. Ela não penetrou o tecido. Refração. Muito bem, refração. Lembra que nós temos atenuação? A atenuação, ela depende vamos relembrar, depende da absorção, da reflexão e agora da refração. Refração, ela é muito usada na física, principalmente quando você fala em refração óptica. Então, um exemplo mais clássico disso é a água, né? Se você vê um peixe dentro d'água, a impressão que você tem é que ele está na sua frente, mas ele pode estar mais atrás, porque a refração te transmite uma imagem diferente. Então, a onda ultrassônica ela é longitudinal, ela segue um caminho reto. Mas quando ela bate em tecidos diferentes, ela pode sofrer um desvio do seu destino final. Esse desvio faz com que ela saia do seu curso, saia do seu destino. Isso é refração. Então, refração, a onda passa pelo tecido e é desviada do seu alvo. Reflexão, a onda bate em tecidos diferentes e volta para o cabeçote. E absorção, a onda passa por tecidos diferentes e vai perdendo força, vai ficando no tecido anterior. E aí nós vamos ter os parâmetros de modulação. Essa aula, ela já foi dada ao pessoal do 9º semestre, espero que todos possam ver essa aula novamente, para que a gente possa falar sobre esses parâmetros que estão aqui, tá? São parâmetros de modulação do ondas curtas, né? Do ultrassom, das ondas de ultrassom. Lembre-se, o ultrassom é o aparelho mais utilizado pela fisioterapia, mas é o aparelho que o fisioterapeuta menos conhece. E ele tem uma capacidade de lesão muito grande, tá? Então vamos lá. Vamos falar de alguns pontos importantes. Potência de pico, era, potência efetiva, frequência de modulação, energia emitida, modulação versus variação de amplitude. É chato? É. Você vai reclamar? Vai, mas você precisa saber.
Então preste atenção com calma, eu vou te explicar e você vai poder rever isso aí nos seus apontamentos. Tudo bem? Potência de pico é a que você vai ver no display. Os aparelhos de ultrassom têm dois displays. Ele vai te mostrar o que a gente chama de potência de pico, né? Ou potência efetiva. Lembre-se que o cabeçote, o cristal, ele tem um tamanho. Então vamos pular essa parte, tá? Vamos pular, vamos falar disso aqui, ó. Área de radiação efetiva, ou ERA, e eu volto no slide anterior. O cabeçote, ele tem um cristal. Esse cristal é o que vai liberar a energia. Então existe uma ERA. Toda a ERA tem que estar identificada no aparelho, né? Toda a área de radiação efetiva tem que estar identificada ao aparelho. O aparelho da nossa clínica, ele tem 7 centímetros de ERA, 7 centímetros quadrados de ERA. Então, quando ele liberar a energia, ele vai liberar em 7 centímetros quadrados. Isso é importante para se calcular a potência de pico e a potência efetiva. Então vamos lá. O seu aparelho de ultrassom da clínica tem uma capacidade máxima de 20 watts por centímetro quadrado. Como a ERA tem 7 centímetros, você vai distribuir essa potência de pico por 7. Tá? Então, se você colocou 14 watts por centímetro quadrado de potência de pico, a potência efetiva será de 2 watts, porque ela foi dividida por 7 centímetros. Então, 14 dividido por 7, 2. Tá? Então, olha lá, potência efetiva, vamos a ela. É a potência de pico dividido pela ERA. Então, vamos pegar a primeira no modo contínuo, a primeira potência de pico. Se você colocou 7 watts por centímetro quadrado na potência de pico, e o seu cabeçote tem 7 centímetros, resultado, 1 watt de potência efetiva. Tudo bem? Vamos recapitular? Potência de pico, potência que sai no cabeçote, que sai do cabeçote. Watt por centímetro quadrado, é a primeira que você vai ver. ERA, tamanho do cristal. Então você pega a potência de pico, divide pela ERA e você vai ter a potência efetiva. O meu medo é que na hora de você dar a dose terapêutica, você confunda potência efetiva com potência de pico. Então o manual diz para você lá, 3 watts de potência efetiva. Para você atingir 3 watts de potência efetiva, nesse cabeçote você tem que gerar 21 watts de potência de pico. Isso é muito alto. E tem aparelho que não gera 20 watts. Então fique atento a isso. Toda dosimetria é dada em potência de pico. Tudo bem? Então quando você olhar lá 3 watts para a fase aguda, é 3 watts de potência de pico. Vai de potência efetiva 0, alguma coisa. Beleza, pessoal? Vamos parar por aqui e começamos na próxima aula.